Minha mãe acabou perguntando se eu era a filha amaldiçoada da família. Então vó Dina colocou a mão sobre a sua boca e mandou ela se calar, pois não queria ouvir mais as palavras impuras que minha mãe profanava de sua boca. Tão logo ela se voltou para a minha direção, ela acabou pronunciando a palavra lobisomem. Por 3 vezes ela pronunciou este nome. Ela também acabou falando que nada poderia fazer por mim, a não ser pedir proteção para que eu não fosse afligida por tal criatura. Então, pouco antes de nos levantarmos, aquela mulher acabou me trazendo uma caixa bastante antiga e falou para mim colocar o que estava dentro dela em meu pescoço. Também falou que aquilo mostraria o bem e o mal, a entrada e a saída, e o caminho certo a ser tomado. Tão logo saímos da casa daquela senhora, notamos que as horas haviam se passado muito rápido e não demoraria para que a noite tomasse conta de todo aquele lugar. Então minha mãe, depois de ter ouvido tudo que aquela senhora tinha nos falado, tratou de segurar firme a minha mão. E caminhamos rapidamente para a nossa casa. Depois de alguns minutos andando, logo chegamos. Meu pai também chamou a minha mãe para uma conversa. E depois de ouvir tudo que a minha mãe tinha para lhe contar, ele acabou falando que não acreditava em nada que lhe foi dito. No mesmo momento eu fui para o meu quarto e lá fiquei pensando em tudo que eu vi. Também estava segurando a caixa que me foi dada. E no momento em que a abri, notei que dentro dela havia o que parecia ser um adorno de pescoço. E sobre este adorno havia um amuleto em forma de lobo. Acabei não dando muita atenção para aquilo. E eu pendurei sobre a cabeceira de minha cama. E esqueci aquilo naquele canto. As visões continuavam durante a noite. Eu sentia como se aquilo que me perturbava se aproximasse cada vez mais do meu quarto. Eu via somente suas patas secas com seus dedos retorcidos, se aproximando cada vez mais. Então, na quinta noite, depois de termos ido até a benzedeira, já era por volta das 11 horas da noite quando eu fui para meu quarto. A janela estava aberta e um cheiro bastante estranho estava impregnando todo o lugar. Parecia o cheiro doentio de sarna, sangue podre, carniça pura. Tão logo me aproximei da janela para fechá-la, eu acabei vendo que do lado de fora, correndo pela mata, existia um ser quadrúpede. O que estava lá parecia perturbado. Rosnava como um animal que estava frente a frente com a sua caça. Eu vi os seus olhos e a sua silhueta. Aquilo era completamente negro. Parecia ter o corpo alongado e bastante magro. Suas pernas pareciam ter os joelhos virados para trás. E parecia que aquilo batia os dentes um contra os outros. Por um momento aquele ser parou e acabou se colocando em pé. Eu conseguia ver como se aquele ser estivesse me observando. O choque de realidade que eu levei naquele momento foi tão forte que eu acabei perdendo os meus movimentos. Eu não tinha força para gritar por ajuda. Também não conseguia me movimentar. Lentamente eu vi aquele ser sair da mata e caminhar em minha direção. Foi neste momento que eu acabei vendo seu rosto. Seus dentes se projetavam para fora de sua boca.
A criatura também se babava muito. Seus braços eram tão longos, a ponto de chegarem próximo ao chão, e suas garras se projetavam de seus dedos. Mas eram grandes, negras e curvadas para dentro. Foi no momento em que aquela criatura fez menção em correr até a minha direção que a luz do meu quarto acabou se acendendo. Então ouvi meu pai me chamar pelo nome. Ele viu o lobisomem vindo e tratou de fechar a janela e a cortina rapidamente. Caímos os dois assentados sobre a cama, enquanto o lobisomem gritava do lado de fora. Minha mãe e meus dois irmãos também não demoraram para vir até nós. Então ali ficamos abraçados. Minha mãe rezava junto com meu pai, enquanto eu olhava na direção da janela e ficava imaginando por que este fardo tão pesado havia recaído sobre mim. Tão logo as horas se passaram, tudo voltou a ficar em silêncio. O que estava do lado de fora já havia ido embora. Mas aquela noite, passamos todos juntos em meu quarto, abraçados uns aos outros. Ninguém dormiu por medo de fechar os olhos e aquilo acabar retornando. Somente pela manhã, quando já era possível ouvir os pássaros começarem a cantar, abrimos a casa. Meu pai foi até os fundos da casa onde ficava meu quarto e voltou de lá com um semblante ainda mais assustado. Então eu e minha mãe vimos o motivo de seu espanto. A soleira da janela de meu quarto estava toda mordida e arranhada. Lascas de madeira foram arrancadas. O dia foi se passando e era fácil notar que minha mãe e meu pai estavam bastante inquietos. Aquele era o 6º dia da visita que fizemos à vó Dina, e quando a tarde já vinha se dissipando e a noite não demoraria para chegar, acabamos recebendo a visita no portão de nossa casa. Era a vó Dina. Ela veio ver como eu estava. E tão logo caminhei até ela, a primeira coisa que ela fez foi me perguntar do presente que ela tinha me dado. Me perguntou por que eu não estava usando. E também falou que era para minha família ficar toda junta, não se separar por nada e ninguém sair para fora durante a noite. Então, naquele fim de tarde, eu coloquei o amuleto sobre meu pescoço. E todos nós, logo após a janta, ficamos no quarto de minha mãe. De lá, tanto eu como minha família conseguíamos ouvir que bem ao longe, aquela criatura emitia gritos que cortavam a noite. Nem mesmo os cachorros que existiam na região tentavam atacar aquele ser maligno. Aquela foi mais uma noite vencida por todos nós. Durante o dia, muitos bochichos e comentários já vinham sendo espalhados pela população daquele lugar. Muitos pareciam saber que o que visitou aquelas terras durante a noite era um lobisomem. E outros falavam sobre um possível amaldiçoado entre nós. Falavam que tudo só retornaria como era antes, quando aquela criatura conseguisse pegar o que vinha buscar durante as madrugadas. Minha família não pronunciava uma só palavra. Ficamos todos unidos como estávamos sendo. Na 7ª noite, para nossa surpresa, seria a noite que teríamos a lua de sangue. A população daquele lugar, quando foi próximo às 6 horas da tarde, já estavam todos trancados dentro de suas casas. Não se via uma única alma andando por aquelas ruas. O céu estava completamente limpo
e a noite estava estrelada. Da janela da cozinha, eu e meus irmãos olhávamos em direção ao horizonte, pois lá a lua mostraria a sua beleza. De início parecia uma grande lua de um tom amarelo bem fraco, mas quanto mais ela se destacava no céu, sua cor também mudava. Eu acreditei que a criatura não apareceria aquela noite, pois já era perto das 11 horas, e não se ouvia nada de estranho pelas matas que existiam ao redor da nossa casa. Eu e meus irmãos abrimos a porta de casa e saímos para fora. Enquanto eu observava a lua do lado de fora, eu não notei, pois a beleza da lua era tão grande que parecia ter me enfeitiçado. Meu pai conseguiu carregar meus irmãos para dentro novamente, enquanto eu fiquei com a minha cabeça erguida olhando para a lua. Quando voltei a minha atenção a meus irmãos, eu vi que eles não estavam mais ao meu lado. Então eu me apavorei. Percebi que não muito longe de mim, aquele maldito ser me olhava e caminhava devagar em minha direção. Meu pai estava parado a minhas costas, e quanto mais ele se aproximava de mim, parecia que aquele ser media forças com ele. Foi então que, por um momento, meu pai gritou para mim correr em sua direção. E tão logo fiz isso, aquele ser conseguiu me alcançar. O braçaço que aquilo me deu me jogou longe da direção que meu pai estava. E novamente um novo ataque lobisomem investiu sobre mim. Foi então que, para o espanto de todos, outra criatura acabou saindo da mata. Este outro ser cheirou o meu corpo e se colocou sobre mim para me proteger. Então, naquele momento, começou uma luta a ser travada. Pouco antes que eu desmaiasse, eu levantei a minha cabeça e vi dois lobisomens brigando por mim. Um era completamente negro e era maior de estatura. Já o outro era completamente branco e possuía um adorno em um de seus pés. O mesmo adorno que aquela criatura tinha era igual ao que me foi dado por aquela benzedeira. Por muitas vezes aquele ser negro tentou chegar até mim, mas a outra criatura não deixava. Aquela fera de pelagem branca lutava para me defender. Desferia mordidas sobre a outra. Depois daquela longa briga entre os dois lobisomens, eu vi o exato momento em que aquela criatura negra correu em direção à mata. E quando o lobisomem branco se voltou para a minha direção, também notei que seu rosto estava com um profundo corte. A pelagem de seu peito estava vermelha de sangue, e um de seus olhos parecia estar perfurado. Então lentamente aquele ser caminhou em minha direção. E antes que eu desmaiasse, a criatura se deitou ao meu lado, parecendo que para continuar me protegendo. Somente pela manhã, quando retornei à minha sanidade, acabei me dando por conta que já estava dentro de minha casa. Então meu pai me contou tudo o que aconteceu depois que eu desmaiei. Eu fui salva por um lobisomem albino. Meu pai também falou que quando ele se aproximou de mim, a criatura se levantou do meu lado. Meu pai agradeceu por ter me protegido. Depois disso, a criatura olhou para o medalhão em meu pescoço e para o que tinha em seu tornozelo. Seguido disso, correu em direção à mata. Alguns dias já haviam se passado de tudo isso. Depois de todo esse acontecimento, uma semana já havia se passado. Nossa vida já vinha voltando ao normal. Então, quando foi em um sábado,
Eu ouvi palmas à frente de nossa casa. E tão logo saímos para fora para ver sobre o que se tratava, eu acabei vendo aquela benzedeira parada em nosso portão. Ela estava de frente para a rua, de costas para nós. No momento em que eu a chamei de vó Dina, ela voltou a sua atenção para minha família. E para minha surpresa, vó Dina estava com um tapa-olho. Naquele momento, meu pai se segurou em minha mãe para não cair. E tão logo nos aproximamos de vó Dina, meu pai a abraçou. Eu conseguia ouvir meu pai dizendo para ela que não havia preço para pagar o que ela tinha feito por mim. E quando olhei em seu tornozelo, vocês já devem imaginar o que vi preso lá. Pois é, ela tinha o mesmo amuleto que eu. Ainda tenho algumas dúvidas sobre tudo o que me aconteceu. Coisas do tipo: será que só eu e ela temos o mesmo amuleto? Ou será que, da mesma forma que ela, eu também posso um dia me tornar um lobisomem albino? Qual a ligação que existe entre nós duas? A única coisa que sei é que estou viva. E tudo graças a um lobisomem do bem. Cordiais uivos a todos. Boa noite.